Bom, continuando, lugar geométrico, aqui mais um exemplo. Agora uma questãozinha que envolve o termo lugar geométrico, mas não diretamente questionando sobre, né? Mas assim, tangenciando de forma oblíqua, tá? Uma questãozinha da FUVEST que diz o seguinte: os pontos A, B e C, esse desenho eu já fiz, né? Para agilizar um pouco a velocidade do nosso exercício, nosso vídeo e não cansá-los. Mas olha, os pontos A, B e C são colineares, ou seja, estão na mesma linha, na mesma reta, tá bom? Então eu coloquei aqui, olha, A, B e C. AB, 5. Então a distância de A até B, 5. De B até C, 2. De B até C, 2. E B está entre A e C. Então o B está no meio entre A e C. Os pontos C e D pertencem a uma circunferência. Então o ponto C e o ponto D, coloquei lá em cima, pertencem a essa circunferência grande que eu tracei aqui para ilustrar. Concentro em A. E A é o centro da circunferência, ou seja, é o ponto que está equidistante de C e de D. Tá bom? Lembra que a circunferência é um lugar geométrico. O que é lugar geométrico mesmo? Qual é o conceito de lugar geométrico? Lugar geométrico é o endereço dos pontos, né? Em uma geometria plana. É o endereço dos pontos. Lugar geométrico é o endereço dos pontos que equidistam de um único ponto A. Ou seja, esse endereço aqui, olha, é a circunferência. Então, lugar geométrico é o endereço dos pontos que tem uma determinada propriedade, somente eles, tá? Vamos lá, traça-se uma reta R perpendicular ao segmento BD. Então, pega o segmento BD, ó, vum, eu vou traçar uma perpendicular, formando 90 graus. Só que passando pelo seu ponto médio. Então, vai bem na metade, gente, bem na metade. Tá vendo que eu pus dois tracinhos para lá, dois tracinhos para cá? Bem na metade. Agora aqui é curioso, porque essa reta aqui, nós chamamos de mediatriz. Mediatriz. Mas como assim mediatriz? Quando você tem um segmento, por exemplo, BD, se traçarmos uma perpendicular bem no ponto médio, olha aqui, bem no ponto médio, você vê bem na metade aqui, e traça uma perpendicular, nós temos aqui a mediatriz, que é um lugar geométrico também, ou seja, é o lugar geométrico dos pontos que estão à mesma distância, tá? De B e de D, que estão à mesma distância de B e de D. Então, qualquer ponto aqui em cima está à mesma distância, qualquer ponto P está à mesma distância de B e de D. Isso daqui é uma mediatriz. Tudo bem? Isso é uma mediatriz. Bom, feito isso, ele fala, chama-se de P a intersecção de R. Então, ó, a reta R vai cruzar, né? Ela vai ter uma intersecção com AD, com o segmento AD. Então, perdão, aqui, ó, segmento AD. Então, o segmento AD, este pedacinho, né? Olha aqui, o segmento AD, esse pedacinho. Ele vai cruzar com a reta R e nesse ponto deram o nome de P. A pergunta é, AP mais PB. A distância de A até P e de P até B. Vamos lá. Então, olha, a distância de P até B, essa distância aqui, gente, que eu vou dar 3 tracinhos para elas, ó, de P até B. Olha para esse triângulo, gente. Olha para esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo que eu estou destacando na figura. Tudo bem? Olha. Como esse ponto ele pertence à mediatriz, como esse ponto P pertence à mediatriz, então ele está à mesma distância de B e à mesma distância de D. Então essa distância de P até B vai ser a mesma de P até D de dado. Por quê? Porque ele está sobre a mediatriz. E todo ponto que está sobre a mediatriz equidista, tá, dos extremos do segmento, onde passa essa mediatriz. Está à mesma distância dos extremos, de B de bola e D de dado. Então, essa distância e essa é a mesma, correto? Essa distânciazinha e essa aqui é a mesma. Então, olha que curioso. Esse triângulo que eu destaquei, ele acaba sendo um triângulo isósceles, né? Porque tem dois lados com a mesma medida. Tá? E aí a pergunta é AP mais PB. Olha, a distância de A até P. A distância de A até P, do ponto A ao ponto P. Mais a de B até P, de B até P. Como BP, bola, pato, BP, é a mesma de P até D, então esta distância aqui eu vou colorir para que vocês percebam com tranquilidade. Olha, essa distância aqui, mais essa, equivale a essa distância mais esta aqui de cima, porque as duas têm o mesmo valor. Então, olha aqui, ó, equivale a isso. A distância de A
até D. Então é isso que eu vou escrever. Olha aqui, vamos escrever isso? Vamos deixar bem claro? Ó, a distância de A até P, de A até P, mais a distância de P até B, ou BP, é igual à distância de A até D. Por quê? Porque BP, ó, BP, 3 tracinhos, PD, 3 tracinhos, é a mesma, tá? Pois PB é igual a P até D. Se AP mais BP, se AP mais PB é igual a até D, e essa distância é justamente o raio, essa distância de A é justamente o raio, aqui também eu tenho o raio. E o raio mede 5 mais 2, 7. Logo, portanto, eu sei que AP mais BP é igual a 7, dando alternativa D. Então, resposta, resp, D de dado. Ok? Então, fechou, fechou, fechou. Valeu, obrigado, até o próximo.